Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui novamente reunidos no nosso curso médio em teologia telepresencial, organizado pelo Seminário Adonai, e viemos para nosso último encontro da nossa aula telepresencial, aonde iremos abordar as epístolas gerais e também o livro de Apocalipse. Mas antes de mais nada, meus irmãos, como é de costume e vocês observaram nas outras aulas, eu convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias e vamos ler um versículo muito interessante e específico que eu tenho como um dos versículos principais do Novo Testamento. Este versículo se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, e leiamos os versículos 1 e o versículo de número 6. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre o nosso panorama dos livros católicos, universais, gerais, dependendo de como é chamado, e também do livro de Apocalipse. Nada mais nós vamos estar dando continuidade na aula 2, onde começamos a falar sobre as epístolas paulinas, e agora nós vamos dar continuidade falando sobre as cartas gerais, nesse primeiro momento, agora nessa aula telepresencial. Mas que as cartas gerais, ela inicia-se ali com a carta aos Hebreus, e vai até a carta de Judas, meio-irmão de Cristo. Falando especificamente, inicialmente, sobre a carta aos Hebreus, depois de diversas discussões, ainda o seu autor ele é desconhecido. Alguns, desde o primeiro século, do segundo século, já sugeriam-se o nome como de Paulo, de Lucas, Barnabé, Apolo, Silas, Filipe e outros. Quem quer que tenha sido, é interessante que ele se referia, se vocês podem ver lá no capítulo de número 13 e verso 23 da carta de Hebreus, ele se referia-se a Timóteo como irmão. Então era alguma pessoa próxima a Timóteo. Por isso que como esses nomes são os possíveis autores: Paulo, Lucas, Barnabé, Apolo, Silas, Filipe. Por quê? Eles eram próximos de Timóteo. Quem era o destinatário dessas cartas, que vocês podem observar pelo slide que está sendo projetado para vocês? Os destinatários nada mais é do que os cristãos hebreus, que poderiam estar considerando um retorno ao judaísmo. E aí nós vamos ver o porquê que essa carta vem trazer algo especial para os judeus, mostrando Cristo superior aos anjos, superior à lei, superior a Moisés, e assim por diante. Então essa carta veio especificamente escrita aos hebreus. Qual era o propósito então? Apresentar a suficiência e superioridade de Cristo. A data provavelmente antes de 70, já que cita algumas questões de sacrifícios e cerimônias, e no ano 70 antes de Cristo, depois de Cristo, melhor dizendo, veio a destruição do templo. Então acredito que essa carta ela foi escrita antes da destruição do templo ali em Jerusalém, pelo imperador romano. O cenário na qual rodeava essa escrita, estes cristãos judeus provavelmente eles enfrentavam a feroz perseguição social e fisicamente, tanto da parte de judeus como de romanos. Então eles sofriam tanto uma pressão interna por questão do judaísmo, como uma pressão externa por questão do Império Romano. Então essa carta veio então para fortalecer esses cristãos judeus sobre o cristianismo. Que o cristianismo era a verdade, de que Jesus era realmente o Messias na qual eles os esperavam.
Sobre os esboços, se a gente pegar a carta dos Hebreus, nós vamos ter basicamente duas principais divisões. Nós temos a superioridade de Cristo e a superioridade da fé. Quando fala sobre a superioridade de Cristo, está falando que Cristo é maior do que os anjos, que Cristo é maior do que o sacerdócio do Antigo Testamento, que Cristo, o novo concerto, é maior do que o antigo. Então, e Cristo, por que isso era maior? Porque Cristo era o Messias esperado. Ele cumpriu, como nós vimos na aula anterior, ele cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento, foram cumpridas nele. Ele passou a sua vida e o seu ministério aqui, cumpriu a lei devidamente, por isso que ele se tornou superior. A superioridade da fé, ou seja, agora a salvação não é mais por meio das obras, mas sim mediante a fé. Mas nós vamos ver a importância das obras, principalmente quando nós vamos falar da carta de Tiago, mas essa carta de Hebreus vem a falar sobre a questão da superioridade da fé em detrimento da lei. Megatemas. Quais são os principais temas na qual nós vamos estudar na carta dos Hebreus, quando nós pegamos os Hebreus e iniciamos um estudo mais aprofundado? O primeiro grande tema é falar sobre que Cristo é superior. Hebreus, essa carta, ela revela a verdadeira identidade de Jesus como Deus. Dessa forma, somente Ele pode perdoar os nossos pecados. Então, agora, o perdão do pecado não é mais mediante a lei. A lei, ela não tinha o poder de perdoar o pecado, ela tinha o poder de cobrir o pecado. Agora não, com Cristo, o verdadeiro sacrifício, ele apenas não cobre o poder, o pecado, ele vem tirar o pecado do homem. Todos nós somos pecadores, mas mediante o sacrifício de Cristo, hoje nós somos o quê? Regenerados e justificados perante o Pai. Ou seja, todos os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. Por quem? Pela pessoa de Cristo Jesus. Outro tema também trabalhado é o sumo sacerdote. No Antigo Testamento, quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote, ele representava o povo perante Deus, como na primeira aula que nós falamos. Basicamente, o Israel, ele tinha três principais funções, como no Brasil, os poderes legislativo, executivo e judiciário. Basicamente, nós tínhamos em Israel o rei, o profeta e o sacerdote. O rei é o que governava, era ungido por quem? Pelo profeta. Esse profeta era quem? Era a pessoa na qual ouvia de Deus e passava para o povo. Então o rei era alguém escolhido pelo próprio Deus, era um representante de Deus na terra, o rei. E o profeta era o quê? Era o instrumento da mensagem de Deus para o povo. E quem era o sacerdote? O sacerdote era aquele que pegava todos os clamores, todas as lamúrias do povo e levava perante Deus. E quem fazia isso? Era o sumo sacerdote. E hoje, quem é o nosso sumo sacerdote? É Cristo. É mediante a nossa oração a Deus, por nome de Cristo, que nós somos justificados. Amém? Outro tema que nós trabalhamos em Hebreus é sobre o sacrifício. O sacrifício de Cristo, nós podemos ver que foi o cumprimento supremo de tudo que os sacrifícios do Antigo Testamento representavam. Primeiro, o perdão de Deus pelos seus pecados. Cristo removeu o pecado que nos separava da presença de Deus e da comunhão com Ele, mas devemos aceitar o seu sacrifício por nós. O que é isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer dizer o seguinte: Cristo morreu por nós na cruz, mas nós temos que reconhecer que aquela morte ali na cruz não foi em vão. Nós temos que aceitar o sacrifício. Por isso que nos nossos cultos nós fazemos o convite às pessoas não crentes, não seguidoras da nossa fé, para aceitar Cristo. Muitos deles falam, eu já sirvo a Deus, mas servir a Deus conforme os seus estatutos é ter uma vida irrepreensível, é assumir um compromisso. Aceitar Cristo não é apenas de boca, mas também de posição. Por isso que, quando fala em sacrifício, há um sacrifício em ambas as partes. Há o sacrifício de Cristo, na qual, através do seu sacrifício muito maior do que os nossos, ele foi
morreu por nós, pelos nossos pecados. Agora, cabe a nós o quê? Fazer o quê? Um pequeno sacrifício, abandonar aquele velho homem e servir a ele em santidade. Então, nesse panorama, nós finalizamos a ideia da carta aos Hebreus. Outra carta muito importante dentro das cartas universais ou católicas é a carta de Tiago. Se vocês observarem, na imagem, apesar de pequena, mas a imagem que está projetada para vocês, nós vemos alguém ali, provavelmente um morador de rua, sendo ali ajudado, auxiliado por uma pessoa. A carta de Tiago, ela vem falar basicamente disso. É sobre a questão das boas obras. Quem foi o autor dessa carta? O autor dessa carta foi Tiago, meio-irmão de Jesus, um líder na igreja de Jerusalém. Provavelmente, toda a família de Jesus, como acompanhamos a sua história, o próprio Cristo, durante a palavra, nos deixou relatado, eles só vieram a reconhecer o próprio irmão como Cristo, o Messias, após a sua morte. Dentre os escritores do Novo Testamento, nós temos dois meio-irmãos de Jesus, Tiago e Judas. Judas que escreve aquela pequena carta que antecede ao livro de Apocalipse. Então, quem é o autor da carta de Tiago? É Tiago, meio-irmão de Jesus, não Tiago, lá, irmão de João, tá? É Tiago, meio-irmão de Jesus. Quem eram os destinatários? Eram os cristãos judeus do primeiro século. E qual era o principal propósito? Denunciar as práticas hipócritas e ensinar o comportamento cristão correto. Meus irmãos, se vocês forem observar, e aqui eu faço um chamamento mesmo, um despertamento para todos nós, o quanto há hipocrisia no meio cristão. Eu, lendo um livro sobre a questão de educação cristã, veio muito a me chamar a atenção o seguinte: se nós servimos a Deus, nós somos filhos de Deus. E como filhos, nós devemos ser espelhos dos nossos pais. Como é que estão as nossas obras, como é que estão as nossas atitudes perante as pessoas que estão ao nosso redor? É muito fácil, meus irmãos, falar que somos cristãos, mas difícil é sermos cristãos verdadeiros. Por quê? Muitos de nós olhamos para os defeitos dos outros e não vemos os nossos próprios defeitos. Então, a hipocrisia é muito grande no meio de nós. Queremos servir a Deus com toda a sinceridade e com toda a verdade. E é isso que é as boas obras. Porque nós, como salvos, nós devemos despertar em nós os bons frutos, as boas obras. E é isso que Tiago nos faz despertamento. O cenário, basicamente, da carta de Tiago expressou uma preocupação pelos cristãos perseguidos que antes faziam parte da igreja de Jerusalém. O que é isso? Muitos cristãos, por causa da perseguição interna do judaísmo e externa do Império Romano, começaram -se a espalhar por todo o Império Romano, saindo de Jerusalém. Então, a preocupação de Tiago era enviar essa carta a essas pessoas. Basicamente, a carta de Tiago se divide em 3 grandes partes: a religião genuína, a fé genuína e a sabedoria genuína. Os temas principais da carta de Tiago é fé viva. O que quer dizer isso? Tiago quer que os crentes não se limitem a ouvir a verdade, mas também coloquem a verdade em ação, que é o que nós tínhamos acabado de falar. As provações. A nossa vida cristã, há provações e tentações, meu irmão. Engano nosso achar que porque nós servimos a Cristo, Cristo vai nos livrar de todas as nossas provações e tentações. Não, o próprio Cristo falou que neste mundo nós teremos aflições. Ele o quê? O Espírito Santo em nós, ele nos fortalece para passar por essas provações e tentações e sermos vencedores. Mas o processo ideal para enfrentarmos provações e tentações é buscar a santificação, é buscar o Espírito Santo de Deus, é ter a vida de Cristo como modelo da nossa vida. É isso que é imitarmos como Cristo
como Cristo foi neste mundo. Cristo veio a esse mundo, se fosse, irmãos, apenas para morrer por nós, ele viria, morria e pronto. Não, Cristo veio, passou por um período para nos ensinar como devemos nos comportar perante uma sociedade corrupta, uma sociedade pecaminosa, e nós mantemos a nossa santidade. Há outros temas, palavras sábias e riquezas. Todos nós somos responsáveis pela maneira como usamos o que temos, usamos o que temos. Claro que muitas vezes os erros muito nosso, não só cristão, mas de toda a humanidade, é nós não termos equilíbrio financeiro. Tiago vem nos trazer uma impressionante lição sobre isso. Nós temos que ser responsáveis pela maneira como usamos o que temos. Eu tenho que entender, se eu ganho certo valor, eu não posso almejar comprar ou adquirir um bem que está fora do meu orçamento. Porque quando eu faço isso, eu deixo de quê? De proteger a minha família, eu deixo de ter uma vida equilibrada, e com o passar do tempo, vai me causar o quê? Muitas vezes eu vou blasfemar por falta de experiência, por falta de maturidade na hora de usarmos o que temos. Então nós precisamos fazer corretamente o nosso orçamento financeiro, familiar. Na igreja, nós sabemos que nós temos os nossos compromissos com dízimos e ofertas. A mesma coisa na família. Então nós temos a questão de saúde, de educação, de lazer. Nós temos também as nossas despesas básicas. Nós temos que tudo colocar isso para nós sermos responsáveis para usarmos aquilo que nós temos. Prosseguindo sobre as cartas gerais, nós vemos as cartas de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro. Os destinatários da primeira carta eram cristãos expulsos, assim como foi a carta de Tiago. O propósito era oferecer um incentivo a cristãos que sofriam. A data provavelmente 62, 64 em Roma, quando Pedro estava já no martírio ali em Roma. E o cenário, por todo o Império Romano, os cristãos estavam sendo torturados e mortos por sua fé. E a igreja em Jerusalém dispersava-se. Então, cada vez mais os cristãos em Jerusalém se dispersavam. A carta de 2 Pedro, para a gente ganhar um pouquinho de mais de tempo, ela também foi escrita à igreja como um todo. O propósito da carta de 2 Pedro era advertir os cristãos a respeito dos falsos professores e exortá-los a crescer em sua fé e conhecimento de Cristo. A data de escrita também, provavelmente, de 64 depois de Cristo, também em Roma. Basicamente, os megatemas falavam sobre a diligência. Se nossa fé é real, será evidente nosso comportamento piedoso. O que ele está nos falando disso? Para uma fé verdadeira, ela não é só de palavras, mas também de uma mudança de comportamento. E nós vemos na pessoa de Pedro falar isso, né? Pedro, na época de Cristo, foi ele que cortou a orelha do soldado. E hoje ele já fala que a fé, ela modifica o comportamento da pessoa. Esse comportamento agora não é mais um comportamento do velho homem, é um comportamento piedoso. Sobre os falsos profetas, os cristãos precisam ter discernimento para poderem resistir a falsos professores e pregadores. A volta de Cristo, um dia Cristo criará um novo céu e uma nova terra, onde viveremos para sempre. Esse assunto nós falaremos mais um pouco à frente, quando nós falarmos sobre o livro de Apocalipse. Mas, ainda nessa disciplina, o nosso objetivo não é nos aprofundar a respeito da escatologia, a respeito, então, do livro de Apocalipse sobre a questão da segunda vinda. Nosso objetivo é apenas dar um panorama geral, tá? Mas claro que nós vamos falar algumas coisas a respeito da temática de escatologia, tá ok? Agora inicia então, após as cartas de Pedro, nós temos então as 3 cartas de João, o discípulo amado. João escreve a sua primeira carta, provavelmente essa carta pastoral foi enviada a várias congregações gentílicas, não apenas a uma.
propósito era confirmar, tranquilizar os cristãos em sua fé e combater os seus ensinamentos, os falsos ensinamentos. Se vocês observarem, essas cartas universais, quase todas elas, ela tem como propósito combater os falsos professores, os falsos mestres, os falsos ensinamentos que estavam entrando dentro do seio da igreja. Tá? O cenário dessa carta era João já era um homem idoso, e talvez na época da escrita dessas cartas ele já era um único sobrevivente dos apóstolos que conviveram com Cristo. Tá? 1 João chama a atenção sobre a palavra amor. Tá? Além de ele falar que Deus é luz, é vida, ele fala bastante sobre a questão que Deus é amor. E por isso nós devemos amar uns aos outros como Deus nos amou. Isso é um dos megatemas na qual nós trabalhamos. Cristo o quê? Ele ordena que amemos os outros como Ele nos amou. Além de outros temas que também trabalha, fala sobre o pecado e a família de Deus. O pecado requer o perdão de Deus e a morte de Cristo possibilita para nós. Família de Deus, como já falei anteriormente, nós nos tornamos filhos de Deus e crendo em Cristo. A maneira como tratamos os outros mostra quem é o nosso Pai. E aí, como é que nós estamos sendo no nosso dia a dia? Será que as pessoas estão presenciando Cristo em nossas vidas? Será que, antigamente, quando nós saímos dos nossos lares, pegávamos coletivo, ônibus, as pessoas logo não nos identificavam como cristão. E hoje, como é que nós estamos? Ainda somos identificados como os filhos de Deus? É algo reflexivo para nós começarmos a pensar mais sobre o nosso comportamento enquanto cristão. Muitas vezes nós nos pegamos muito a letra, nos pegamos muito a palavra escrita e não a palavra vivida. E é isso que nós devemos colocar em prática em nosso ser, em nossa maneira de ser. A carta de 2 João é também destinada à igreja, enfatiza os fundamentos do servir a Cristo, verdade e amor, e advertir contra os falsos professores. Novamente, João, ele traz essa questão da advertência aos falsos professores. A sua escrita provavelmente em 90 depois de Cristo, também na cidade de Éfeso. O esboço praticamente fala sobre o cuidado com os falsos professores e as palavras finais de João. Megatemas fala novamente, verdade. Nós devemos seguir a palavra de Deus. A Bíblia é essencial para uma vida cristã. Deus é a verdade. Sobre os falsos líderes, o que João fala sobre isso? Nós devemos ter cuidado com os líderes religiosos que não são fiéis aos ensinamentos de Cristo. Nós não devemos ser omissos contra esses líderes que não estão seguindo basicamente a palavra de Deus. Nós temos que buscar a sabedoria do Espírito Santo para poder identificar isso. Não é porque um líder é diferente de nós, porque um líder tem um planejamento diferente de nós, que ele não é um líder fiel. Não quer dizer isso. Porque nós não devemos basear a posição de um líder no que aqui nós somos. Nós temos que basear a vida de um líder na que a Bíblia diz. É isso que nós devemos medir. E sempre quando tem um líder, uma pessoa superior a mim na igreja, o pastor, alguém, um obreiro maior do que eu, uma líder de um departamento, nós devemos entregar essas pessoas em orações a Deus. E não bater de frente. Muitas vezes nós batemos de frente e não somos maduros o suficiente. Nós devemos colocar os nossos joelhos em oração, dobrar os nossos joelhos e orar para que Deus intervenha naquela causa. Esta é uma posição de um crente verdadeiro e de um liderado. A carta de 3 João é destinada agora não mais a uma igreja, mas a uma pessoa específica. Fala-se de Gaio, um importante cristão em uma das igrejas que João conhecia. O propósito era, nada mais que elogiar Gaio por sua hospitalidade, incentivá-lo em sua vida cristã, dar aquela injeção de ânimo em Gaio,
para que ele não venha desanimar pelo caminho. Então essa carta de 3 João foi focada basicamente na pessoa de Gaio. O cenário daquela região era os líderes da igreja viajavam de uma cidade a outra, ajudando a fundar novas congregações. E eles dependiam da hospitalidade de crentes como Gaio. Então, a carta foi escrita para agradecer a Gaio pela hospitalidade. E é isso um dos grandes temas dessa carta. A hospitalidade genuína para com os obreiros e viajantes cristãos era necessária naquela época e ainda é importante hoje. Quantas vezes nós estamos trancando os nossos corações, os nossos lares, as nossas finanças, em não ajudar missionários, e não ajudar ao crescimento da obra de Deus? Nós devemos nos pôr. Claro que os dias de hoje são mais complicados. Cada dia mais aparecem muitos enganadores. A criminalidade está muito grande. A hipocrisia, vamos falar, dissimulação dentro da igreja está muito grande. Então, muitas vezes, essas coisas que acontecem na igreja deixam-nos um pouco preocupados em dar uma hospitalidade a alguma pessoa. Mas busquemos ao Senhor para Ele nos dar o discernimento. Outro tema que essa terceira carta de João trata é sobre a soberba. Ele fala especificamente de uma pessoa, Diótrefes. Diótrefes, ele não apenas recusou oferecer a hospitalidade, como instalou como um chefe da igreja. Ou seja, uma pessoa soberba. Soberba é um dos piores sentimentos, piores atitudes que uma pessoa pode ter. Quem é soberbo acaba, no final dos seus dias, sozinhos, porque é uma pessoa que não tem amigos, é uma pessoa que é o eu, tudo é o eu e não o nós, é uma pessoa que não quer discutir com mais ninguém, a sua ideia, o seu planejamento, tudo é ele, é centralizado nele, e é uma pessoa que não tem hospitalidade. Por fim, a carta 3 João fala sobre fidelidade. Gaio e Demétrio foram elogiados pelo seu trabalho fiel na igreja. Não deixe de dar, e aí vem um ensinamento do que, em cima dessas duas figuras do primeiro século. Não deixe de dar o devido valor aos obreiros cristãos que servem fielmente a igreja. Nós temos que dar honra a quem merece. A última carta gerais, a última epístola, é escrita por outro meio-irmão de Cristo, Judas. Os destinatários todos os cristãos judeus, e fala basicamente, como vocês veem pela imagem, sobre a questão da apostasia. Lembrar a igreja da necessidade de vigilância constante, conservar-se forte na fé e opor-se às heresias, e que era um dos maus do primeiro século, principalmente porque muitos dos escritos ainda eles não tinham uma palavra. Então surgiam vários ensinamentos escritos de heresias, e muitas pessoas infiltrando e colocando outras questões dentro da igreja. A carta de Judas tem um cenário basicamente, desde o início a igreja tinha sido ameaçada por falsos ensinos, e ele deixa bastante firme que nós devemos estar sempre vigilantes. A vigilância, ela nunca pode tirar férias. Nós temos que sempre estar vigilantes. Por mais que nós nos sentimos fortes, por mais que nós nos sentimos invencíveis, é aí que o inimigo nos põe em prova para nos derrubar. Aí que o inimigo tente nos cair para nos envergonhar perante os nossos e perante Deus. Os megatemas novamente falam sobre falsos professores, novamente, e apostasia, que nada mais é do que o ato de se afastar de Cristo. Aqui nós encerramos então, irmãos, um panorama geral sobre as cartas universais, as cartas gerais, ou católicas, como alguns gostam de falar, como elas são identificadas. Essas cartas, elas não são dirigidas, é bastante interessante vocês saberem. As cartas gerais, de Hebreus até Judas,
elas não são destinadas a uma pessoa específica ou a uma igreja específica, como era o caso que Paulo fazia. Paulo ou escrevia a uma igreja específica ou a uma pessoa específica. Não, as cartas gerais elas eram escritas a um conjunto de pessoas, de região. Apenas a carta aos Gálatas, que é uma região, Galácia, que Paulo faz uma carta mais geral. Mas no caso das cartas paulinas, elas são mais pontuais. Elas são cartas destinadas ou a uma pessoa específica ou a uma igreja específica. Já as cartas universais, por isso que ela tem esse nome gerais, porque elas são destinadas a não uma igreja, a não uma pessoa, claro, tem as suas exceções, mas a um conjunto de pessoas. Amém? Agora nós vamos entrar no estudo sobre a carta de Apocalipse, que nós podemos falar livro, mas o correto é a carta de Apocalipse escrita por João, que foram as cartas às 7 igrejas. Vocês podem observar pela imagem, quando nós falamos de Apocalipse, o que vem à nossa mente é fim do mundo, volta de Cristo. Basicamente é isso. Nossa fé, o nosso senso comum, ela vem nos trazer isso. É importante, então, trazermos um panorama preliminar sobre a carta de Apocalipse. Muitos teólogos e muitos professores falam que a carta de Apocalipse ela é uma espécie de quê? De segundo Gênesis. O livro de Gênesis, nós vimos lá no início da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, fala, sim, da fundação deste mundo atual. Né? Que em 6 dias criou Deus tudo que nós conhecemos hoje, inclusive o homem, e no 7º dia Deus descansou. A carta de Apocalipse vem falar, então, de uma criação de um novo mundo, de uma nova terra, de um novo céu. Por isso que ele fala sobre o segundo Gênesis. Então, o livro de Apocalipse é uma forma de um segundo Gênesis, mas não ou seja, uma formação de uma nova humanidade. Não quer dizer isso. Ele quer dizer uma vida espiritual junto a Deus. Não mais essa carne pecaminosa, mas agora uma vida espiritual. A expressão Apocalipse, ela quer dizer revelação, tá? Ela quer dizer tirar o manto, descobrir, tornar claro, trazer um mistério à luz da compreensão. Ou seja, todas essas palavras querem dizer mais nada do que revelação. Ou seja, abrir os nossos olhos para o que está diante de nós. Porque a palavra, ela é a verdade. A palavra, ela é a verdade e nós temos que entender. E no livro de Apocalipse, nas cartas à igreja, a palavra deixa bem claro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ela é muito clara. Clara no sentido objetivo, a revelação. No entanto, o livro de Apocalipse é um livro muito simbólico. É um livro muito por parábolas, por comparações, cavalos. Claro, naquela época não existiam carros, aviões. Por isso que as ilustrações eram cavalos. E assim por diante. Era um meio de locomoção das pessoas. Tá? O livro de Apocalipse nós temos que ter, quando nós olhamos um pouco sobre a forma como nós lemos e interpretamos o livro de Apocalipse, nós temos que ter cuidado. Há vários métodos de interpretação. Vou falar aqui basicamente um panorama geral sobre esses métodos, está na apostila de vocês. No entanto, eu quero que vocês aguardem mais um pouquinho, porque na disciplina de escatologia, nós vamos destrinchar melhor esses métodos de interpretação. O primeiro método de interpretação é o método preterista. Qual é a ideia do método preterista? Que as coisas já ocorreram ali no 1º século ainda. As ideias eram que o método preterista, tudo já ocorreu. A Roma lá, imperial, o Império Romano, era a besta do capítulo 13 do livro de Apocalipse. E quem era o falso profeta? O falso profeta era aquela classe sacerdotal asiática que incentivava o culto a Roma. Esse era o falso profeta. Então, nesse sentido preterista, tudo já ocorreu.
A grande tribulação para esse método preterista foi lá no ano 70 depois de Cristo, com a destruição do templo, da destruição de Jerusalém. Então, para o método preterista, tudo já ocorreu, e a partir daquele momento nós já estamos vivendo na ideia do novos céus e novas terras. Claro que esse método preterista, com o passar do tempo, ele foi um pouco deixado de lado. Outro método de interpretação, que não está aqui no slide, mas está na apostila de vocês, é o método histórico. Praticamente o método histórico foi aceito ali pela igreja, os protestantes, até final do século XIX. Esse era o método de interpretação das igrejas protestantes. E como é que esse método encara o Apocalipse? Ele encara o livro de Apocalipse, ou as profecias, sim, que parte delas já se cumpriram, parte delas estão se cumprindo, e parte delas irão se cumprir. Por isso que ele fala que as profecias irão ser cumpridas ao longo da história. E esse foi o método mais utilizado pelas igrejas protestantes para interpretar o livro de Apocalipse. Então, quanto ao método, grande parte das igrejas, utilizava esse método de interpretação. O próximo método, que é o chamado método idealista, o método idealista, este evita o problema de ter que encontrar o cumprimento histórico para os símbolos do Apocalipse. Esse método idealista, ele vê somente um quadro simbólico. Tudo para eles tudo é simbólico, nada é literal. A besta, no caso que ele fala ali, não é literal, mas é o mal satânico que em qualquer forma ele tome para oprimir a igreja. Então a besta ali não vai ser uma pessoa, mas sim é um mal satânico em qualquer forma, tá bom? Por fim, o outro método que surgiu e ganhou força dentro do seio evangélico, falando assim, principalmente das igrejas Assembleias de Deus, é o método de interpretação futurista, que ela é dividida-se em duas partes, a moderada e a extrema. A extrema, mais conhecida como dispensacionalista. A futurista, ele interpreta o Apocalipse em grande parte como uma profecia de acontecimentos futuros. Em grande parte. Essa futurista, ela não está falando que tudo vai acontecer no futuro. É grande parte das profecias. Irão se acontecer no futuro. E por essa característica, ela trouxe uma raiz um pouco do contexto histórico, tá? Do método de interpretação histórico, mas ela vai mais para essa linha de interpretação. Tá? E é aqui que nós vamos nos focar um pouquinho mais, falando sobre o credo da nossa igreja, das Assembleias de Deus. Vocês podem ver pela imagem aí do slide, esse livro, que eu estou com ele aqui na mão, para vocês observar. Essa aqui é a declaração de fé da CGADB, tá? Das igrejas vinculadas à CGADB. O Ministério de Madureira também tem o seu credo, não foge muito do que é o credo regrado pela CGADB. Nesse livro de declaração de fé, e o ideal é que todos nós que somos assembleianos, nós devemos ter um livro desse, para justamente observarmos aquilo que nós cremos, tá? Aquilo na qual nós servimos. E vocês vão ver nos capítulos de número, só um pouquinho, capítulo de número 21 e capítulo de número 22 e 23, que vai falar sobre a segunda vinda de Cristo e sobre o mundo vindouro. Só para ler um pouquinho para vocês, na página de número 185, ele fala assim, sobre a segunda vinda de Cristo. Cremos, professamos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação,
E a segunda fase é a sua vinda em glória, depois da grande tribulação. Então, aqui fala, então, se nós formos olhar para o critério tribulacionista, esse credo crê na fase pré-tribulacionista, ou seja, a igreja não irá passar pela tribulação. Tá? Fala sobre a questão do tribunal de Cristo, bordas do Cordeiro, o milênio, no caso do nosso credo, o milênio ele é literal. Quanto à tribulação, nós somos pré-tribulacionistas. Tá? Aqui eu projetei para vocês, e eu quero que o Adilto coloque aí para a gente ver essa visão nossa quanto à interpretação da nossa pré-tribulacionista. Tá? Vocês podem observar, no início ali, nós temos a questão da era da igreja. A era da igreja, ela dá início ali, no início da morte e ressurreição de Cristo, tá? Após a ascensão de Cristo aos céus, ali dá o início à era da igreja até os nossos dias. Até os nossos dias, hoje, esse ano já se passou 2019 anos da ascensão de Cristo. Quanto então é que será a vinda de Cristo? Nós não sabemos, o arrebatamento da igreja. Pelo que o credo da Assembleia de Deus crê-se, então, que a vinda de Cristo será dada em duas fases. Vocês podem observar que no fim da era cristã será a vinda secreta de Jesus para o arrebatamento. Nessa fase, de acordo com a palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses, que nós seremos arrebatados, mas antes os salvos que morreram em Cristo serão ressuscitados, transladados, e nós que estamos vivos teremos um corpo glorioso, transformado. Ao subir aos céus, encontraremos com Jesus sobre as nuvens. Nesse período que será de 7 anos, enquanto aqui na terra haverá grande tribulação, que se refere aos 7 anos, ou a última semana de Daniel, lá no céu vai estar acontecendo, nos 3 primeiros anos após o arrebatamento, nos 3 primeiros anos, será o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões. Quanto aqui na terra haverá miséria, dores, perseguição, lá no céu vai estar tendo as bordas do Cordeiro. No final desses 7 anos, Jesus virá agora visivelmente para lutar contra o falso profeta, lutar contra Satanás, lutar contra o dragão, o anticristo, e vai derrotar o falso profeta e o anticristo, e esses serão jogados no lago de fogo. E Satanás será preso no abismo por 1000 anos. Então, durante esses 1000 anos, os salvos do Antigo Testamento, os salvos da grande tribulação, nós da igreja, governaremos o mundo com a pessoa de Cristo, como rei sobre o trono de Davi, ali em Jerusalém. Após 1000 anos, Satanás será solto novamente. E aí se reunirá grandes nações para enfrentar a Cristo, que chama-se de Gog e Magog, que significa grandes nações reunidas. Nós temos então a primeira guerra ali no Vale de Megido, que é quando Cristo enfrenta o falso profeta e enfrenta o anticristo. Após 1000 anos, há uma nova guerra novamente, onde várias nações se juntarão contra Cristo, e ali chamado de Gog e Magog. Após essa guerra, Satanás será jogado no lago de fogo, destruído, e haverá o juízo final, chamado trono branco, tribunal do trono branco. Esse tribunal será para julgar os ímpios e não os salvos. Após isso, haverá então a eternidade, novos céus e nova terra, a nova Jerusalém. Esta é a visão pré-milenista na qual a Assembleia de Deus adota atualmente. Mas voltando um pouco sobre o panorama do livro de Apocalipse, não quero vocês deixar aqui vocês só apenas com um gostinho de quero mais, mas toda essa questão aí sobre pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, amilenista,
todas essas visões nós vamos ver lá na disciplina de escatologia. Fique tranquilo que aqui é apenas um panorama geral. O livro de Apocalipse, então, o autor é João, o destinatário eram inicialmente as 7 igrejas da Ásia e depois todos os crentes de todos os lugares, de todas as épocas. O propósito era revelar a plena identidade de Cristo, fazer uma advertência e dar uma esperança aos crentes. Provavelmente essa escrita foi escrita na ilha de Patmos, tá? E o cenário era aquele cenário como do primeiro século, perseguição de cristãos sobre o imperador Domiciano. Estava acontecendo e João fora exilado na ilha de Patmos. João teve uma visão do Cristo glorificado e do que aconteceria no futuro. Juízo e triunfo supremo de Deus sobre o maligno. Então João viu a vitória de Cristo, João viu a vitória da igreja, João viu novos céus e nova terra. Então isso deixa bem claro para nós. A visão de João é clara, porém cheia de simbolismo. Algumas coisas nos confundem, é literal ou é simbólico? E aí dá várias ramificações de interpretações, tá? Basicamente o esboço fala de uma pequena introdução, a revelação de Cristo, as cartas às igrejas e as mensagens para a igreja até o final. Megatemas, nós temos então, falando sobre a soberania de Deus, que Deus é soberano. No princípio, né, Deus era o verbo, ou seja, Deus é o alfa, Deus é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é soberano, ele é Deus. Fala sobre a volta de Cristo, o povo fiel de Deus, fala sobre os julgamentos, né? Nós temos os julgamentos, são 2 basicamente julgamentos, são 3 na realidade, mas os 2 principais que são os julgamentos do tribunal de Cristo e o grande tribunal do trono branco. Julgamentos dos santos, julgamentos dos ímpios. E a esperança vindoura, que fala sobre novos céus e nova terra. Então aqui nós encerramos, meus irmãos, sobre a nossa disciplina de panorama do Novo Testamento. Quero aqui inicialmente agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos sendo o veículo, a ferramenta, de estarmos levando a palavra dele a todo o estado do Tocantins por meio dessas aulas telepresenciais e também por todo o Brasil, né? Como algumas pessoas entraram em contato comigo, falando que assistiram de várias outras cidades, assistindo às nossas aulas. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, peço que vocês continuem orando pelo sucesso do Seminário Adonai, pela vida do pastor Adilto e assim toda a equipe técnica envolvida no Seminário Adonai, que não é fácil, irmãos, trabalharmos e precisamos muito das orações de cada um de vocês, para que vocês possam estar nos auxiliando, nos ajudando, porque as lutas são grandes, as batalhas são grandes, mas nós cremos que quem é maior é aquele que está conosco, tá bom? Quero aqui também deixar um agradecimento especial ao pastor João Carlos, presidente da Assembleia de Deus em Agostinópolis, o pastor Sérgio, presidente da AD Madureira de Recursolândia, ao pastor Marcelo, presidente da CEAD-7 em Recursolândia, e o pastor Gilvan, presidente da AD em Itaquaruçu. Mas nós não podemos esquecer dos nossos representantes aí com vocês, dos nossos núcleos. Obrigado a todos os tutores, a irmã Neusilene, ao irmão Aldair, a irmã Késia, a irmã Mariane e a irmã Socorro. Muito obrigado a todos vocês, que Deus possa nos abençoar cada dia mais e deixo todos com a paz do Senhor. Quero aqui fazer um parênteses que o Adilto está me chamando a atenção. Após vocês assistirem a aula, já está a atividade pronta lá para vocês fazerem. A terceira tarefa em aula para vocês estarem executando. Quero chamar a atenção que vocês têm que assistir a aula toda, porque muitas coisas que a gente fala durante a aula não está na apostila e vai auxiliar vocês na resolução dos exercícios, tá bom? Então, são esses nossos avisos, e eu cumprimento a todos, deixo a paz do Senhor a todos vocês,
e que Deus venha nos abençoar cada dia mais. Amém? Deus vos abençoe. Tchau.